Pensa só comigo numa coisa. Imagina um navio. Com o passar do tempo, cada uma das tábuas de madeira dele é trocada por uma nova. A pergunta que fica é, ele ainda é o mesmo navio? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse quebra-cabeça fascinante da filosofia, o famoso navio de Teseu. É uma história que, olha, começa com um barco, mas que no final nos faz questionar o que é, afinal, a nossa própria identidade. E para a gente começar, vamos voltar bastante no tempo. Olha só essa citação do historiador grego Plutarco. Ela mostra que essa dúvida, essa pulga atrás da orelha, não é nem um pouco nova. Quer dizer, há séculos, os maiores pensadores da época já quebravam a cabeça com esse tal navio. Isso meio que prepara o terreno para o enigma que a gente está prestes a desvendar. Então, chegamos na pergunta central, aquela que bota fogo em todo o debate. Parece simples, né? Mas as respostas, elas são muito, mas muito complexas. Depois de todos esses anos, de todos esses reparos, aquele navio que está lá no porto ainda é o mesmo navio de Teseu? Ok, para a gente entender bem o paradoxo, primeiro a gente precisa conhecer a história por trás dele. E tudo começa, claro, com um dos maiores heróis da mitologia grega. A lenda é a de Teseu, aquele herói que, depois de uma batalha épica, derrotou o Minotauro lá na ilha de Creta. Ele voltou para Atenas como um verdadeiro salvador. E a viagem de volta dele não foi só uma viagem. Foi ali que começou uma tradição que duraria séculos. E essa tradição funcionava assim. Para homenagear o herói, o pessoal de Atenas decidiu preservar o navio dele no porto como se fosse um monumento. Todo ano, o barco fazia uma viagem simbólica. O problema, claro, é que o tempo não perdoa, né? Principalmente a madeira. Então o que eles faziam? Sempre que uma tábua apodrecia, eles iam lá e trocavam por uma nova idêntica. Imagina isso acontecendo por séculos, peça por peça. Pois é. E é exatamente esse processo de manutenção constante que nos joga no centro do problema. Um paradoxo que deixou filósofos, desde Heráclito até Platão, com a cabeça fervendo. Aí o dilema fica bem claro, né? De um lado, a gente tem o navio original, lá no comecinho, feito 100% com as peças de fábrica, digamos assim. Do outro lado, depois de séculos, a gente tem o navio no mesmíssimo lugar, com a mesmíssima forma, só que agora ele é feito 100% de peças novas. A grande questão é, qual é a conexão entre esses dois? Então a pergunta-chave é, em que momento ele deixa de ser o navio de Teseu? É quando trocam a primeira tábua? Ou talvez quando metade das peças já foram trocadas? Onde é que a gente desenha essa linha? Essa dificuldade de achar um ponto exato é o que faz esse paradoxo ser tão poderoso. Simplesmente não tem uma resposta fácil. E bem quando a gente acha que o problema não podia ficar mais cabeludo, vem o filósofo Thomas Hobbes lá no século XVII e joga mais lenha na fogueira. Ele adicionou uma camada extra de complicação nisso tudo. Hobbes pensou no seguinte: e se enquanto os atenienses estivessem trocando as peças do navio, alguém fosse guardando todas as peças velhas, todas elas, e aí num galpão, essa pessoa pega e remonta o navio inteirinho, só com as peças originais. E pronto, agora o dilema ficou ainda maior. A gente não tem mais um navio, a gente tem dois. Um é o que está lá no porto, o restaurado, que manteve a forma, o outro está no armazém, o reconstruído, feito com a matéria original. E agora? Os dois parecem ter o direito de serem chamados de o navio de Teseu. Essa pergunta do Hobbes realmente coloca a gente contra a parede. Qual deles é o verdadeiro? É o do porto, que tem a história, a continuidade? Ou é o do armazém, que tem as peças originais? E o mais doido? Como é que uma coisa vira duas? A lógica aqui parece que tira férias, né? Bom, no meio desse nó todo, desse impasse lógico, apareceu outro filósofo importante, o Gottfried Leibniz. E ele tentou aplicar uma regra bem rigorosa para ver se encontrava uma saída para essa confusão. Leibniz criou uma coisa chamada Lei da Identidade dos Indiscerníveis. Parece complicado, mas a ideia é até que simples. Basicamente, ela diz que para x ser a mesma coisa que y, x e y precisam ter exatamente as mesmas propriedades, todas sem tirar nem pôr. Ok, se a gente pegar essa lei e aplicar no nosso problema, a conclusão parece óbvia. O navio restaurado tem a propriedade de ser feito de peças novas. O navio original, por outro lado, era feito de peças originais, propriedades diferentes, certo? Então, segundo Leibniz, não, eles não podem ser o mesmo navio. Fim de papo. Ah, mas aí que tá. Parece que resolveu, né? Só que essa solução cria um outro problema. Um problema gigantesco. Porque se a gente levar a lei do Leibniz a sério, ao pé da letra, qualquer mudançazinha, tipo um arranhão na pintura, um único átomo que se perde, já criaria um objeto totalmente novo.
Isso quer dizer que nada, absolutamente nada, continua sendo o mesmo com o tempo. Uma conclusão bem radical, não acha? E é nesse ponto que a gente percebe que a história do navio de Teseu nunca foi, de fato, só sobre um navio. Ele é um modelo, sabe? Uma grande metáfora para uma das perguntas mais profundas que existem. A verdadeira pergunta por trás de tudo isso é: o que define a identidade pessoal? O que faz com que a gente continue sendo a mesma pessoa, mesmo com o passar dos anos? O que garante que quem acordou hoje é a mesma pessoa que foi dormir ontem à noite? E esse debate todo sobre o navio acaba nos dando algumas pistas, algumas respostas possíveis. Será que a identidade está na matéria, nos nossos átomos, como as peças originais do navio? Ou será que está mais na forma, na nossa estrutura, como um navio restaurado? Ou, quem sabe, a identidade seja a continuidade da nossa história, das nossas memórias, como a peregrinação anual do barco? Ou, numa ideia mais radical, talvez essa noção de um eu que nunca muda seja só uma ilusão. E para a gente fechar, fica aqui a reflexão final. Nossos corpos estão mudando o tempo todo. A ciência mesmo nos diz que, ao longo dos anos, quase todas as nossas células são substituídas por novas. No fundo, nós somos como o navio de Teseu. Então a pergunta que fica é: o que é que permanece? O que faz com que uma pessoa seja a mesma de 10 anos atrás? A resposta, assim como a do navio, essa não é nem um pouco simples.